Fala, torcedor. Vamos a mais um vídeo aí, mais do jogo, pós-jogo da Curitiba e Chapecoense, o canal Mais Curitiba aí apresentando aí novamente mais uma opinião aí sobre o que foi esse jogo, né? Antes de mais nada, aí vamos pedir pro pessoal se inscrever no canal, comentar, dar o like e tudo aí ajuda, né? Compartilha aí o vídeo com os amigos aí e vamos ajudar aí o canal a crescer. Eu queria falar rapidamente aí um pouco do jogo de ontem, né? Ontem deu uma adrenalina ali de final de jogo que a torcida, no primeiro momento, quer entender lá o contexto, mas Curitiba entrou de uma forma nesse jogo muito, mas muito corajosa, né? Josué fazendo ali o papel do segundo, Curitiba jogou só com um volante, né? Inesperado o sistema do Seabra. Então, Curitiba jogou com um quadrado ali bem ofensivo, um time encarando a Chape como deveria ser. Então, até um parênteses sobre isso. Há muito tempo a gente não, muito tempo mesmo, de Série A até de Série B, nós não vimos um time tão corajoso propondo o jogo, encarando o adversário como o Curitiba fez ontem. Isso tem que ser dito. Claro que se a gente analisar o resultado friamente, foi frustrante você abrir 2 gols de vantagem a 15 minutos do final do jogo ali, se eu não me engano, e acaba levando 2 gols e o último no finalzinho do empate ali. Que na verdade foi falta de atenção, foi falha, mas a gente tem que parar para pensar os dois zagueiros ali, o Jaci e o Kozer, aquela ânsia de tirar a bola, de rebater, acabaram se trombando ali, uma falha grotesca deles, né? Então foi um pouco de azar, um pouco de falta de ritmo, um pouco de parte física, um pouco de tudo, né? É um jogo que estava praticamente sacramentado a nossa vitória. Mas o Curitiba jogou muito bem contra a Chape. A Chapecoense jogou um futebol muito mais vertical, mais de intensidade, de velocidade, que poucos times da Série A jogam. É mais um estilo de jogo de Série B, jogando uma Série A. Então, a Chape não joga um futebol organizado, tentando tramar jogada, troca de passes, não. Eles jogam com bola alta, bola longa, futebol físico. Então, eu não sei se esse sistema deles aí deve manter por muito tempo os resultados vindo. Querendo ou não, é um time que tá sobrando mais fisicamente nesse início. A maioria dos times estão desentrosados, estão sem ritmo. O próprio Seabra falou na coletiva ali que o processo é assim mesmo, organização do time, e a dor do processo é o que aconteceu, as falhas defensivas. Falhas de jogada aérea, que a gente levou 2 gols ali, uma de falha do Morisco, na meu ver, e do zagueiro. Lateral lá, não deixar cruzar também. E o segundo gol deles ali foi meio que um bate-rebate ali também, falha. Não adianta, a gente teve falha no nosso sistema defensivo. E o terceiro é aquela coisa do futebol, né? Você tá ali naquela adrenalina do jogo, o jogador mesmo sendo profissional ali acabou se trombando ali, e o atacante da Chape teve um mérito, né? De definir muito bem a jogada ali, de chutar rasteiro, cruzado no canto, com o Morisco já pegou bolas mais difíceis que essa, mas ontem também não era a noite dele. Agora a gente tem que falar do nosso ataque. Isso não pode ser, não pode deixar de a gente citar. O Curitiba tem um ataque muito envolvente, muito rápido. O Seabra está montando um sistema de contragolpe em velocidade com nossos jogadores ali. Ronier, Breno Lopes, Pedro Rocha jogou bem. Breno Lopes e Ronier foram os melhores em campo, na minha opinião. Muito decisivo, muito agudo. O Breno Lopes está mostrando o valor dele como atacante. O jogador de 2, 3 bolas. Se der para ele, uma ele faz, ou 2. Ele é muito frio na conclusão, né? A gente não tinha jogador assim há algum tempo no Curitiba. Se eu não me engano, desde o Kleber Gladiador, nós não tínhamos jogador desse quilate aí, atacante. Cascudo, experiente, de saber o que fazer com a bola, né?
Então o Breno Lopes não é surpresa, mas ele já vinha bem no Fortaleza ano passado. Apesar da queda do Fortaleza, o Breno Lopes era um dos melhores jogadores deles. E agora ele mantendo o ritmo aí na Série A com o Curitiba. O Pedro Rocha está entregando o que a gente esperava, apesar de ele estar jogando mais centralizado, como um 9. Ele é um jogador que joga nas 3 posições do ataque, né? Pelo lado, por dentro, pelo 9. E é um bom jogador, tá? O Pedro Rocha não aparece muito, mas ontem ele fez gol, ele participa de várias jogadas. E o Josué não precisa dizer, o Josué é o cara que pifa o jogo, o cara que carimba a bola, que vem buscar, que organiza. O típico jogo de ontem era a cara do Josué. O Josué tinha um jogo organizador, né? A intensidade dele foi boa, apesar de início de temporada, marcando bem, ajudando a recompor, vindo buscar o jogo. E o único porém de ontem do jogo, se a gente parar para pensar rapidamente, foi o William Oliveira. O William Oliveira entregou algumas bolas bobas. Ele tem umas críticas dele ali em relação ao último jogo também, o Cruzeiro. Ele também deu umas pichotadas ali estranha, concordo também. Acho que não tá passando tanta confiança ainda, apesar que é início. E o Seabra, por algum motivo, não tá colocando como opção o Alisson. O Alisson, que terminou muito bem o ano passado na Série B, tá sendo a segunda ou terceira opção ali. Então tá entrando os outros volantes ali na vez. E o Alisson tem alguma questão interna ali que, se é física, se é técnica, se é comportamento, ninguém sabe. Mas o Alisson, a torcida esperava que ele aparecesse mais no time, não tá aparecendo, né? Comentem aí o que vocês acham sobre isso, né? Josué, o Alisson, a nossa zaga ali. E ontem fez falta o Sebas nesse tipo de jogo. Se fosse no segundo tempo, o Sebas, ele iria ter um pouco mais de briga física ali, a gente talvez não sofresse aquele sufoco. E o Maicon saiu cansado, né? O Maicon fisicamente ele estava esgotado já, porque o jogo foi intenso. O jogo na grama sintética, né? O jogador experiente ali, com mais rodagem, sente um pouco parte física. E o resumo de tudo isso, o que quer dizer? O Curitiba, em 2, 3 rodadas na Série A, ele está mostrando que tem um sistema de jogo, tem um ataque envolvente, que vai competir. Nenhuma torcida nenhum torcedor tá cravando que nós vamos brigar ali entre os 6, nada disso. Curitiba vai competir com qualquer jogo, em qualquer situação. É um time competitivo. Equilibrando a defesa com o ataque, que ainda tem pontos ali. Seabra fala que a questão de espaço de treinamento está sendo suficiente, por questão de ter que jogar o Paranaense ao mesmo tempo, daí o time titular treina separado e o reserva para o Paranaense treina em outro ritmo e tal. Tem lógica o que ele fala. Que a hora que pegar uma semana cheia aí, o Curitiba, essa questão de instabilidade defensiva deve ser solucionado, né? Então o Curitiba ele está mostrando que ele tem bola para encarar, para competir a série A, apesar que tem muito time desorganizado ainda. Os times aí, a maioria, vão se organizar, vão organizar a parte física, vão ter ritmo de jogo. E até esse momento está acontecendo muito resultado surpreendente, né? De alguns times aí, por essa questão de falta de tempo de organização dos times, né? Por isso, a gente teve um primeiro jogo que foi um tremendo azar lá de levar aquele gol no final, apesar dos méritos do Bragantino. Era para ser no mínimo empate aquele jogo, a gente foi levar o gol finalzinho. E agora, e se isso não acontece, o Curitiba ganha do Bragantino ou teria ganho da Chape, poderia mascarar um pouquinho e dar um pouco de zona de conforto, soberba, para o time achar que estava voando. Então esse tipo de situação, a gente for ver o copo meio cheio, é bom para ver o que pode ser melhorado e corrigido agora no início. Mas a postura do Curitiba com o Seabra, fazia tempo que a gente não via um time dessa maneira. Encarando, jogando, propondo o jogo muito bem. E com peças tecnicamente no ataque boas. Lavega está surpreendendo, o Breno não precisa nem falar, ontem entrou o Keno no segundo tempo. O Keno claramente está sem ritmo de jogo, né? Sem tempo de bola, então tem um tempo que Keno vai ser muito útil para nós, né?
E ainda tem o Fabinho, ainda tem jogador aí para ajudar. A parte da zaga, a nossa zaga ainda gera dúvida por ser uma zaga mais pesada, mas muito experiente. O Kozer é o mais jovem ali, tá mostrando muito consistência. Beleza? Então, aqui é o Sidney do canal Mais Curitiba. Vamos dar um apoio aí pro canal, vamos curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Vamos comentar o que vocês estão achando aí das nossas avaliações ali. E bora que semana que vem tem São Paulo no Couto Pereira, jogaço. São Paulo é líder do campeonato. Chegou até 7 pontos. E o Curitiba tem que evoluir para encarar esse jogo aí muito sério. Sábado contra o Operário, o time será misto, provavelmente, lá em Ponta Grossa. E o Curitiba tem que trazer no mínimo um empate, uma vitória ali, nem que seja magra, para resolver no Couto Pereira depois. Beleza, torcedor? Um abraço. Tamo junto. Dá-lhe coxa.